Nesse momento, eu peço a gentileza e a compreensão do vereador Hélio Virbisky para que nós possamos suspender a sessão para a apresentação das conclusões da revisão do contrato de prestação de serviços da Sanepar e município de Curitiba. Nós temos aqui presente conosco a secretária Marilza do Carmo Oliveira Dias, ela que é secretária do Meio Ambiente. Acompanhada dela, nós temos a Josiana Cor, assessora técnica da secretária do Meio Ambiente, sejam bem-vindas. E nós passamos já de imediato, convido a secretária para compor a mesa e peço ao líder do governo, o vereador Pierre Petrucello, que faça a saudação em nome desta casa. Bom dia. Quero saudar a Josiana, que também está aqui, ao lado da nossa estimada e sempre atenta, competentíssima secretária do Meio Ambiente, Marilza. Seja muito bem-vinda mais uma vez a essa casa, para dar, então, aí um breve relato do novo contrato com relação ao Sanepar. A Prefeitura, agora, se antecipando no debate, mostrando, esclarecendo. A vinda da secretária aqui é uma questão muito lúcida, que demonstra a preocupação de ter os projetos, como Vossa Excelência sempre pediu aqui nessa casa, debatido de forma corriqueira, enfim, sistemática, tá? Então, Marilza, seja muito bem-vinda. Se quiser ocupar a tribuna, pode ocupar. Se quiser falar da mesa, pode falar, como você se sentir mais cômoda. Seja muito bem-vinda a nossa querida sempre secretária Marilza. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pierre Petrucello. Está suspensa a sessão. De imediato, eu peço para que a secretária faça a fala. Você pode fazer a apresentação, na sequência, secretária, compõe a mesa e nós abriremos para as perguntas, ok? Usaremos a mesma regra da audiência pública. É um momento importante para a cidade de Curitiba, esse contrato com o Executivo e Sanepar. Aqui? Já está. Bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores. É um prazer estar aqui para apresentar um assunto de extrema importância para a cidade e quero agradecer o convite da Câmara, através do presidente Serginho, para fazer aqui essa apresentação, iniciar esse debate de um tema que é extremamente importante e também me colocar à disposição dos senhores para que, sempre que necessário, venhamos aqui a esta casa apresentar as informações afetas ao meio ambiente. Nós estamos já, desde o ano passado, por volta de maio, junho, fazendo avaliação com relação ao atual contrato de concessão que nós temos com a Sanepar, a Companhia de Saneamento. Isso muito em função de que vínhamos também discutindo, paralelamente, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, para falar dessa contratação, eu vou falar um pouco do Plano de Saneamento Básico, pode passar, por favor, que foi aprovado em dezembro do ano passado, através do Decreto 1994, de 2017, esse plano ele foi feito de acordo com a Lei 11.445 de 2007, que é da Política Nacional de Saneamento. Ela exige que todos os municípios tenham o seu plano devidamente aprovado como uma condição até para a obtenção de recursos da União, e é uma diretriz do que nós estamos estabelecendo no longo prazo, com possibilidade de revisão de metas a cada 4 anos, e o plano compreende as áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, o saneamento básico, por descrição da lei federal, ele contempla essas quatro áreas. Nós destacamos aqui abastecimento de água e esgotamento sanitário, porque este é o objeto da contratação com a Sanepar, que nós vamos aprofundar um pouco a discussão hoje. Pode passar. Bom, nós teremos, eu acho que ele foi para o último, nós não finalizamos ainda. Se puder dar verificar, Josiana? Acho que houve uma...
uma desconfiguração ali. Acho que eles já vão organizar lá. Mas importante, já adiantando para os senhores, nós temos hoje um contrato de concessão que foi firmado em 2001 com a Companhia de Saneamento e que ele prevê, na questão do esgotamento sanitário, somente uma meta, que é o atendimento com a rede coletora de esgoto. Porém, esse atendimento ele é entendido como, na medida que passa a rede coletora na frente do imóvel, independente dele estar ligado ou não, está atendida a meta. E essa meta é de 90%, que a Sanepar já atendeu. Então, a meta do atual contrato, ela já está atendida. E, pelas disposições do contrato, ela seria o alcance de 90% de disponibilidade de rede, que iria, então, até o final da contratação. Com o plano de saneamento, acho que não conseguiram ali a apresentação ainda, mas eu vou adiantando aqui para os senhores. Mais uns minutinhos, secretário. Sim. Com o plano de saneamento, o que é importante? No plano foram incluídos novas metas, tanto com relação à disponibilidade da rede, como novos indicadores. Então, nós teremos também metas relacionadas não só à disponibilidade da rede, mas à efetiva ligação dos domicílios, que é aquilo que nós falamos, exemplo do Rio Belém. A bacia toda contempla 100% de coleta e tratamento de esgoto. E por que nós temos ainda tanta carga poluidora no rio? Por conta das ligações irregulares que não entram nesse índice, na contabilidade desse contrato. Então, além do IARC, que é o Índice de Atendimento da Rede de Coleta de Esgoto, nós teremos mais 2 índices. Um deles estabelece o acompanhamento e metas para garantir a efetiva ligação dos domicílios na rede de coleta de esgoto. E outro deles, outro índice, que é o que nós chamamos de IRLI, que é o Índice de Regularidade das Ligações, ele vai, assim, já estamos aqui, ele vai buscar fazer com que todas as irregularidades sejam atendidas, não só do esgoto ligado na galeria de águas pluviais, porque também acontecem situações em que a água pluvial está ligada na rede de esgoto. E aí, quando chove, como nós vimos nesses últimos dias, as estações de tratamento de esgoto têm uma sobrecarga porque passam a receber água de chuva, o que diminui também sua eficiência com esgoto. Também há irregularidade com relação à existência de caixa de gordura. Então, esse novo índice, ele vai procurar atender à regularização de todos esses problemas. Então, nós passamos a ter no plano de saneamento metas também, não só de expansão de rede de coleta e tratamento de esgoto, mas da efetiva utilização dessa infraestrutura. Hoje, pode voltar um pouquinho no anterior. Hoje, no contrato atual, não tem nenhuma previsão com relação a esses índices. Então, nós teremos aí, para 2018, a meta é que alcance 75%, em 2023, 78%, 2028, 80%, chegando em 2035 com 90% de todas as irregularidades corrigidas. Então, isso é um importante avanço que nós teremos para a cidade, pôr em prática esse plano de saneamento. Pode passar o próximo, por favor. Outro aspecto também de extrema importância é com relação a redes antigas. Nós temos uma grande extensão na cidade daquelas redes de cerâmica, né? Não significa que todas são inadequadas, mas pelo tempo que elas estão implantadas, elas são mais suscetíveis a terem problemas de rompimento e que precisam ser corrigidas. Volto a dar o exemplo do Belém, aquela região central da cidade, que é um grande problema, não só de ligações irregulares, mas de problemas com a própria rede da Sanepar. Então, o novo plano de saneamento, ele estabelece metas também para a substituição das redes de esgoto implantadas no centro, das ruas e das redes que possuem a vida útil e conservação comprometidas. Está também dividido em metas, sendo que, para 2035, nós devemos ter 100% de correção desses problemas. Para vocês terem ideia, na região central, nós temos ainda algumas redes que elas passam no meio da rua. Então, veja como vai se fazer a correção das ligações em redes nessa condição. Ela terá que ser necessariamente substituída
e ser implantada adequadamente em local que ela consiga receber as ligações de esgoto corretamente. Pode passar o próximo? Além disso, nós temos metas também para um programa contínuo de vistorias e revistorias nas ligações de esgoto prediais, a obrigatoriedade de que a companhia de saneamento, independente de ser a Sanepar ou outra, ela repasse periodicamente ao município a relação dos imóveis que não estão conectados à rede, até para que o município possa exercer a sua fiscalização, por conta de que o poder de polícia, ele é a obrigatoriedade e a responsabilidade do município. Então, há que ter também esse trabalho de fiscalização do município. Os estudos necessários para atendimento de situação com rede coletora, porém sem condições de ligação. Nós temos situações que, pela declividade, o imóvel está numa posição em que precisaria fazer um recalque, um bombeamento do esgoto para chegar até a rede. Então, o compromisso da empresa em dar alternativas para esses casos também. A emissão da certidão de regularidade de esgoto pela internet. Vocês têm acompanhado esse assunto, que foi executado o bloqueio de todas as indicações fiscais que apresentam irregularidade. E hoje as pessoas têm que buscar essa certidão para demonstrar que está adequado. E há um processo burocrático também que demora. Então, a intenção é que seja emitido rapidamente pela internet, para que nós tenhamos esse mecanismo de controle, mas que não venha a criar uma burocracia, um tempo de espera para os contribuintes desnecessário. E alterar a metodologia para o cálculo do atendimento com rede de coleta e tratamento, relacionado aos lotes com disponibilidade de rede de coleta, e os que estão efetivamente e corretamente ligados na rede. Aquilo que eu já expliquei, do novo índice que passa a ser considerado, que é efetividade do uso da rede de coleta e tratamento de esgoto. Pode passar o próximo. Obrigada. Além disso, com relação ao tratamento de esgoto, a obrigatoriedade é de ampliar as estações de tratamento, com melhoria na eficiência na remoção de carga orgânica e com atendimento, no mínimo, dos parâmetros da legislação vigente. Então, é melhorar no sentido de ter capacidade para atender toda a rede de coleta e ter eficiência no tratamento para que o lançamento dos efluentes das águas após o tratamento não venham também a causar poluição dos nossos rios. E a capacidade de tratamento adequada aos volumes coletados e com a qualidade que atenda às exigências das outorgas e licenciamentos ambientais, que é o que eu comentei agora. Pode passar o próximo. Com relação ao abastecimento de água. Abastecimento de água, nós temos uma situação bastante satisfatória, porque nós temos 100% de abrangência de atendimento e com boa qualidade. Então, a meta é manter o atendimento de 100% da população com água tratada de qualidade, restringindo os casos de intermitência no abastecimento às situações de manutenção corretiva ou preventiva do sistema. Quer dizer, falta d'água só em situações de correção de problemas na própria rede de distribuição. A garantia do abastecimento de água em quantidade e em qualidade, acompanhando o desenvolvimento urbano e visando as demandas futuras. Então, a meta é 100%, atendendo, inclusive, a expansão e ampliação urbana, né? E realizar as manutenções preventivas e corretivas nas áreas de distribuição de água, de forma a combater e corrigir perdas e vazamentos. Pode passar o próximo. Bom, agora falando, então, eu fiz essa introdução do plano porque ele é a condição principal para nós fazermos uma revisão do contrato. Porque o contrato atual, ele tem ainda mais 13 anos de vigência. Só que, com relação às metas, ele já não atende. Porque, como eu disse, a meta prevista no contrato atual é somente a disponibilidade da rede de esgoto em 90%, que já foi atendido. E seguindo assim até o final do contrato. Então, em termos contratuais, nós poderíamos ter uma situação de não ter melhoria nenhuma no sistema daqui para frente e, em termos contratuais, estaria sendo atendido. Daí a necessidade de revisão desse contrato para que ele contemple, então, as metas do plano de saneamento. Como eu falei, foi firmado em 2001, é um contrato que venceria em 2031, teria, portanto, mais 13 anos de vigência. E o que nós chegamos... Pode passar o próximo. A conclusão nesse estudo
de que o mais adequado para a situação que nós temos em Curitiba hoje, considerando todo o aspecto, inclusive da necessidade de que o planejamento seja regionalizado. Por que isso? Curitiba não é autossuficiente em abastecimento de água. Nós dependemos dos mananciais que estão na região metropolitana. Então, a necessidade de ter um sistema regionalizado, ela é extremamente importante para Curitiba, e que nós sejamos inseridos, então, nesse contexto de planejamento, justamente porque a garantia dos mananciais futuros para atendimento de Curitiba precisa ser feito em conjunto com a região metropolitana. E aí entendemos que o melhor instrumento que nós temos no momento é o contrato de programa. Dizer, o que é um contrato de programa? É um instrumento novo da legislação, que ele foi estabelecido com as leis de consórcios públicos e a Lei da Política Nacional de Saneamento. E o que ele prevê? Ele viabiliza a cooperação interfederativa e a prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada pelos entes federados. Então, ele é um instrumento de cooperação, é um instrumento onde nós fazemos um convênio com o governo do Estado. O governo do Estado repassa essa atribuição, que já é repassada por lei à Sanepar, e ela passa a fazer a prestação dos serviços, atendendo, então, esse contexto de forma regionalizada. Pode passar o próximo. Como eu disse, a titularidade nesse tipo de contratação, ela permanece sendo do município, o município é o titular dos serviços. O regime de prestação ele é regionalizado e está amparado na Lei Estadual Complementar 94 de 2002, onde estabelece que para esse tipo de atendimento, o prestador de serviço em nome do governo do Estado é a Sanepar. E o órgão de regulação passa a ser a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Estado do Paraná. Pode passar o próximo. Algumas diferenças do que nós temos hoje. Um contrato de concessão, como passariam para um contrato de programa. As metas contratuais no contrato atual, elas já foram atingidas. Ele não possui um vínculo ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Tem ainda uma vigência restante de 13 anos. E esses 13 anos restantes de contrato é um prazo que não é possível amortizar os investimentos necessários para cumprimento das metas do plano de saneamento. No contrato de programa, está prevista a repactuação das metas, passando a ficar vinculado ao plano de saneamento básico do município. Ele tem, então, uma vinculação ao plano, passa a ter um mecanismo de controle social, de acordo com a Lei da Política Nacional de Saneamento. Há que ser criado também um comitê gestor para acompanhamento da execução do contrato junto ao município e junto à AGEPAR. Tem mais um ente participando da regulação, que passa a ser a AGEPAR. Tem melhores condições de remuneração em termos das compensações previstas na nova contratação. Há a previsão da criação de um Fundo Municipal de Saneamento Básico para que os recursos provenientes de compensação desse contrato sejam efetivamente aplicados em saneamento básico, que no nosso entendimento isso também é um avanço. Ele possui uma possibilidade de bonificação da tarifa de água dos próprios municipais, que está estabelecida em termos da negociação em andamento em 50%. Então, isso representa em torno de uma economia de 570, em média, de 570 mil mês para o município. Maior prazo para amortização de grandes investimentos. A previsão para o cumprimento das metas no estudo de viabilidade técnico e econômico desse novo contrato é de investimentos da ordem de 3,5 bilhões para cumprimento das metas estabelecidas. Podemos passar o próximo. Então, para finalizar, quais são os principais aspectos, quase finalizar, né, os principais aspectos previstos nessa contratação? O prazo de contrato de 30 anos, a integração com o planejamento regional, ela é uma das condições da contratação, até porque o serviço de saneamento, ele tem uma condição do chamado subsídio cruzado, onde a receita obtida em Curitiba, ela não é aplicada necessariamente em Curitiba, mas também em outros municípios, e aí eu destaco a região metropolitana, com a importância da preservação dos mananciais.
A incorporação integral de metas e suas revisões, então, a cada 4 anos, como está previsto a revisão das metas do plano de saneamento, elas passam a ser incorporadas já à nova contratação. A garantia de investimentos na ordem de 3,5 bilhões, que eu já comentei, para atendimento das metas do plano de saneamento. A compensação financeira, onde está prevista a destinação de recursos ao Fundo Municipal de Saneamento Básico, na ordem de 1,5 a 1,8 milhões de reais ao mês, o que nos possibilitará a efetividade de ter as equipes trabalhando com a regularização do esgoto e, principalmente, com as equipes de educação ambiental, também fazendo esse envolvimento da população. Nós falamos da ordem D, porque isso está colocado na forma de receita líquida, é previsto 2% da receita líquida. Então, a receita ela varia mês a mês, por isso, na ordem de 1,5 a 1,8 milhões. Está previsto também, para que não haja uma frustração de receita, uma vez que o contrato atual é uma concessão onerosa, a antecipação, então, da receita remanescente do que seria pago ainda pelo contrato atual. Então, o valor que nós teríamos para receber pelo contrato de concessão, que hoje é na ordem de cerca de 600 mil mês, e ele vai reduzindo progressivamente, daqui a uns tempos passa para 400 e poucos mil, nós temos até o final do contrato cerca de 92 milhões para receber. Esses recursos serão, então, antecipados ao município, já como uma forma de não haver frustração de uma expectativa de receita. Isso significa, e além disso, nós teremos também a bonificação, que eu comentei com os senhores, de 50% do valor da conta de água, que representa cerca de 570 mil mês de economia. Então, praticamente, aquilo que nós deixaríamos de receber no contrato oneroso, cerca de 600 mil, nós estamos criando a economia de cerca de 570 mil na conta de água, que isso vai para o orçamento geral do município, hoje. Então, essa economia também é do orçamento geral. E para o Fundo Municipal de Saneamento, vêm esses recursos de antecipação de receita e de repasse de 2% da receita líquida ao mês. A previsão são cerca de 955 milhões, nessa ordem, de recursos que o município deverá receber durante esse período da contratação. Pode passar o próximo. Nós teremos, para discussão desse novo contrato, uma audiência pública que será realizada agora na próxima quarta-feira. Todos os senhores estão convidados. Às 18h30, a previsão do horário de início, e ela vai acontecer no Memorial da Cidade. Lá será apresentado a minuta do contrato, que hoje está disponível para consulta no site da Prefeitura. Então, quem quiser fazer uma leitura integral da minuta do contrato, ela está disponível no site da Prefeitura. Após a audiência pública, os próximos passos da sequência, do andamento dessa discussão da contratação, é o encaminhamento aqui à Câmara Municipal de um projeto de lei, no sentido de que o município seja autorizado a celebrar essa contratação. Então, há necessidade de autorização legislativa e será encaminhado, então, o projeto de lei, e nós estaremos à disposição também, no período de discussão desse projeto de lei, para todos os esclarecimentos necessários. Será encaminhado juntamente a proposta da criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, por conta de que ele deve ser criado por lei também, estabelecendo, então, as suas condições de funcionamento para que ele tenha condições de receber esses recursos advindos da contratação. Então, em linhas de informações que eu trouxe aos senhores, estou aqui à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida e peço ao apoio, porque o entendimento nosso é que nós teremos um grande avanço no município. Nós teremos metas com relação ao esgotamento sanitário bem mais exigentes do que as que temos atualmente e condições financeiras, inclusive, de fazer cumprir aquilo que é a atribuição do município, no sentido de aperfeiçoar a fiscalização, o controle das ligações irregulares de esgoto e ter uma melhoria efetiva na qualidade, tanto na qualidade da prestação desse serviço para a população, como também na qualidade ambiental, especialmente dos nossos rios. Então, muito obrigada, estou à disposição dos senhores.
Nesse momento, convido a secretária para compor a mesa e abriremos para as perguntas. Nós temos o vereador Felipe Braga inscrito, vereadora Noêmia, vereador Hélio Virbisque, vereadora doutora Maria Letícia. Antes disso, quero comunicar e registrar a presença do senhor Ricardo Vilarinho, ele que representa a Unileu, está conselheiro do Concitiba, o Conselho da cidade de Curitiba, e é membro também do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. Ele recebeu a homenagem com o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos em 2016 desta casa. O senhor seja muito bem-vindo, agradecemos a sua presença. De imediato, vereador Felipe Braga, 2 minutos para a pergunta, faremos a devolutiva em bloco de 3. Obrigado, Marilza, pela explicação, breve explicação. Eu diria assim, nós como vereadores, nós temos obrigação de ter condições de uma análise em cima de um contrato tão importante como esse. Fica muito claro, os números são enormes. A minha pergunta, vou ser bem objetivo, mas acho que nós vamos ter oportunidade, talvez na audiência pública, faço questão de estar lá. Tem um valor do que representa Curitiba para a Sanepar, né? Qual é a possibilidade, nessa discussão do contrato? Eu acredito não, tenho absoluta certeza, o município está tentando fazer o melhor possível para que Curitiba seja atendida da melhor maneira possível. Existe essa situação do Rio Uvu, vou dar um exemplo, do Rio Belém, são coisas que a gente vê no dia a dia, quer dizer, existe uma ligação, mas aparentemente não existe uma estação de tratamento, mas talvez a ligação predial não esteja sendo feita, enfim. Então, qual outra opção Curitiba teria se não fosse Sanepar? Que dentro dessa condição, são 13 anos que nós temos a mais, e a ideia é renovar por mais 30. Então, é uma negociação extremamente interessante e eu diria que fundamental para a Sanepar, deve representar um percentual muito alto do faturamento da Sanepar Curitiba. Então, essas 2 perguntas e dizer que, da nossa parte, é extremamente difícil também ter uma análise em tão pouco tempo, porque precisa saber o que o contrato atual prevê, o que foi executado, que eu acho que isso tem que ter na audiência pública uma explicação muito didática em relação a isso, e o contrato novo tem alguns parâmetros que foram colocados aí de novidade, né? Mas é um contrato, volto a dizer, extremamente importante para a cidade e talvez com pouco tempo de discussão. Essa é uma análise, só para terminar, uma análise que eu faço rapidamente. Se nós temos mais 13 anos, e nós temos audiência pública já no dia 21, e logo em seguida vai vir para votação na Câmara, quer dizer, eu acho um pouco tempo para uma discussão ampla, para a gente poder entender. Já que a gente vai votar aqui, a gente precisa, como vereador aqui, ter a percepção do que nós estamos votando. Eu acho que isso era fundamental. Obrigado. Próximo, vereadora Noêmia. Muito obrigada, senhor presidente. Parabenizar a Marilza, que está aqui, sempre envolvida na área ambiental. Eu também reforço essa questão, a nossa preocupação é esse projeto vir em regime de urgência para essa casa. Aí é o fim do mundo, porque nós precisamos justamente entender, porque é uma questão técnica, importante, a gente está observando que está se terminando um contrato ou rescindindo um contrato, que a sua leitura é onerosa, a gente observou que tem algumas vantagens em relação a custos que traz esse novo contrato. A nossa preocupação também, Marilza, secretária, é essa ligação enquanto região metropolitana. A gente percebe que há um embate muito grande e muita resistência da gente pensar em Curitiba como grande Curitiba. A gente percebe isso. Então, qual que é os avanços que nós estamos tendo em relação a isso? Porque a gente não dá mais para pensar só Curitiba, tem que pensar a nível de Estado. E o que nós, enquanto Câmara Municipal, além de avaliar e analisar esse projeto, o que a gente pode contribuir, ou, como disse o vereador, pensar em mais discussões, trazer mais audiências públicas para casa, entender. Mas a minha pergunta
eu não sei se você vai poder responder, é assim, você tem uma leitura da irregularidade que tem na nossa cidade, qual é o índice, você tem uma porcentagem de dizer, olha, nós temos aí uma leitura de tanto e tem um planejamento de regularização de tanto. Era isso que eu gostaria de saber, mas parabéns pela sua explanação, estamos juntos. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Virbisky. Cumprimentar a secretária Marilza, parabenizar toda a sua equipe. Tenho sido muito bem atendido lá e o profissionalismo que existe nessa secretaria devia ser seguido por todos. Queria, Marilza, te dizer, nós temos uma dúvida muito grande lá na região, que é uma região que sofre muito com enchentes, e, obviamente, lá é o desaguadouro final, vamos dizer, do Rio Belém, lá chegando no Iguaçu. Havia um represamento muito grande, um trabalho de desassoreamento foi feito durante muito tempo, mas existe um trabalho muito maior a ser feito naquela região. Existem muitas dúvidas, porque o Rio Belém corta 3 bairros que eu represento lá na região leste. Então, eu gostaria de, até publicamente aqui, fazer um apelo para que nós fizéssemos uma audiência pública lá na região para explicar exatamente o que será feito e como será investido esse dinheiro, porque tem afluentes do Belém, como o Rio Areãozinho, né, que também causam muito transtorno em épocas de chuva pesada. Então, eu gostaria de fazer esse apelo a vocês, se nós pudéssemos fazer essa audiência lá na região, tenho certeza que esclareceria muito. Eu tenho uma parte das informações, não tenho todas, mas eu acho que seria de bom ouvido se pudéssemos fazer isso lá na região leste. Ok, vereador. Devolutiva, secretária. Vereador Mauro, hoje. Vamos empurrar um pouquinho mais para trás. Isso. Bom, respondendo, então, à pergunta pela ordem do vereador Felipe, o valor que Curitiba representa, ele é o maior valor da arrecadação da Sanepar, porque é a maior população atendida, né? Porém, existe toda essa condição do subsídio cruzado, em que os recursos obtidos em um município, eles não são aplicados necessariamente naquele município. Mas Curitiba está muito bem atendida com rede de coleta de esgoto. A meta, já entrando um pouco no que a vereadora comentou, a meta do contrato atual é 90%. Oi? Deu? É 90% e hoje nós estamos em 94%. Então, nós podemos dizer assim, em termos de abastecimento de água, a meta de 100% de atendimento foi cumprida. A meta do contrato atual, 90% de rede de coleta de esgoto, estamos em 94%, então ela foi atendida. Mas nós observamos uma deficiência muito grande, que é isso que o vereador comentou, a vereadora também, que é a efetividade do uso das instalações, e esses indicadores hoje não fazem parte do contrato. Então, não há nenhuma condição em que você possa penalizar a concessionária, porque ela está ampliando a rede, mas não está fazendo as ligações. E isso precisa ser alterado. Então, aí nós vemos a necessidade de uma alteração efetiva do contrato, porque hoje já teria cumprido a meta estabelecida. E nós temos novas metas agora já aprovadas no plano de saneamento. Entrando no aspecto de que outras alternativas nós teríamos. Uma delas seria nós fazermos uma licitação dos serviços para uma nova concessão onerosa, porque a concessão é um mecanismo que ele é feito mediante licitação. Prorrogar o prazo, fazer um aditivo no contrato atual seria uma das alternativas com relação às metas, mas o prazo não seria suficiente para a amortização dos investimentos necessários. Não há possibilidade de prorrogação de prazo de uma concessão sem uma nova licitação. Então, uma nova licitação, ou uma licitação, digamos assim, né, já que o primeiro contrato não foi precedido de licitação, seria um caminho. Aí nós teríamos que fazer uma avaliação de todo o ativo existente, do que caberia ainda de indenização à Sanepar. A avaliação da própria Sanepar é de que esse ativo hoje representa cerca de 5 bilhões, da AGEPAR é cerca de 2 bilhões. O município não tem essa avaliação. Então, está previsto, isso inclusive... Isso seria os equipamentos, rede, tudo? Rede, tudo que está instalado no município. Então, há a intenção de fazer, inclusive, esse levantamento todo por parte do município como uma forma de acompanhamento do contrato. E
essa licitação ela ficaria prejudicada justamente porque você teria que ter essa indenização de todo o sistema e acrescenta-se aí uma situação que é com relação ao abastecimento de água. Como eu disse, nós não temos autonomia em termos de abastecimento de água. Necessariamente, esse trabalho tem que ser feito de forma metropolitana, o que dificulta extremamente que Curitiba tenha uma iniciativa isolada, seja para um contrato, para uma licitação, seja até mesmo para uma municipalização dos serviços, que também seria um caminho. E nós sabemos que esses mecanismos eles são possíveis, porém eles levam muito tempo de estruturação. Então, fazer agora o novo contrato de programa, avançando com a garantia de que as metas serão cumpridas, com uma condição financeira mais favorável ao município, não significa que essas outras alternativas devam ser abandonadas. Elas podem continuar sendo avaliadas e discutidas, até porque, logicamente, você tem as obrigações contratuais, mas da mesma forma que nós estamos hoje encerrando um contrato para dar início a um outro, isso é possível de ser feito. Então, o que eu quero dizer é que essa possibilidade não elimina as demais, não elimina outras perspectivas que o município possa continuar estudando e trabalhando para construir. Avaliamos todas elas e entendemos que, no momento, a mais adequada e a mais vantajosa é a celebração do contrato de programa, principalmente pela garantia de cumprimento das metas de melhoria de saneamento, né? Entendemos que é um processo que ele precisa, de fato, ser compreendido, discutido, e por isso estamos aqui hoje tratando. Teremos audiência pública, o projeto de lei será encaminhado para a Câmara, e a discussão não se esgota agora, nós estamos iniciando, né? Então, haverá, logicamente, um tempo para se aprofundar e discutir todos os aspectos. Com relação ao que a vereadora Noêmia comentou também, essa articulação com a região metropolitana, o que nós achamos que é bastante interessante é a inserção da AGEPAR como agência reguladora, que é do Estado, a obrigação legal estabelecida na lei de que o planejamento seja metropolitano, e nós passaremos a participar efetivamente dentro da AGEPAR das discussões, inclusive sobre tarifa, que é um aspecto que hoje o município não participa. Nós entendemos que os mecanismos de controle e acompanhamento desse contrato, seja do atual, seja do futuro, eles precisam ser aprimorados. E esse é o momento para a gente discutir. Como a vereadora comentou das contribuições, é isso mesmo, audiências públicas, chamar a concessionária para prestar contas dos serviços que está executando, para que a gente possa avançar. Concluindo também, o Hélio Virbinski, podemos fazer sim audiência pública lá, e aí a minha sugestão é nós envolvermos também a Secretaria de Obras, por conta da discussão maior voltada à drenagem, né? O Rio Belém, ele está contemplado com um projeto bem extenso de drenagem, de melhoria. Você pega o Rio Pinheirinho, vários afluentes, com recursos do PAC, da União. Então, acho que é pertinente, de fato, fazermos lá essa audiência e aprofundar o assunto da drenagem, que tem previsão de várias obras, inclusive na região. Passamos agora ao próximo bloco. Temos vereadora Maria Letícia, vereadora professora Josete, vereadora Julieta Reis. Passamos a palavra à vereadora Maria Letícia. Secretária, prazer enorme. A senhora sabe da minha admiração pelo seu trabalho, e sou sua fã, sou muito bem atendida também na secretaria quando vou até lá, enfim. Eu só queria tirar umas dúvidas aqui. Com relação a essa repactuação, me preocupa a questão orçamentária, que nós votamos aqui na Câmara Municipal. Então, isso levanta uma preocupação. E como a nossa área, a saúde, impõe um trabalho em parceria, eu penso que quanto mais se investir em saneamento, menos se investirá na saúde, o que é justo, né? Porque em tendo bom saneamento, eu tenho mais saúde, gasto menos em remédio, menos atendimento e tal. Como é que se está trabalhando essa situação, se existe uma projeção para o futuro com esse olhar? E uma coisa que me preocupou muito agora durante as enchentes, eu fui visitar os locais, a população joga tudo nos rios. Rio Belém, Rio Barigui, Rio Iguaçu, quer dizer, eles usam de descarte para tudo, absolutamente tudo. Se existe algum olhar do meio ambiente para educar
Porque não adianta a gente construir uma grande rede, enfim, investir muito nisso, se a população também não tiver aí um investimento na sua educação, na sua orientação. Muito obrigada. Vereadora professora Josete. Primeiramente, cumprimentar a secretária Marilza, agradecer a presença, toda a sua equipe. Eu gostaria de alguns esclarecimentos, né, porque eu acho que é um tempo muito curto para um debate, um tema que acho que exige de todos nós um aprofundamento, né. Um dos aspectos, né, um dos processos, enfim, que a lei determina nos planos municipais de saneamento básico, é a questão do manejo de resíduos sólidos. Então, se a senhora pudesse aprofundar um pouco esse tema, como é que isso se articula, enfim, com a coleta, com, enfim, temos, né, uma empresa responsável pela coleta, e temos um grande desafio, porque, apesar da coleta ela determinar a separação, nós temos a coleta dos resíduos sólidos em separado a coleta do material reciclável, a gente sabe que, na prática, grande parte desses resíduos acabam sendo colocados junto no aterro, enfim, esse eu acho que é um grande desafio que nós temos. Em relação à drenagem, também, eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. E aí a nossa preocupação, temos uma audiência pública prevista agora para quarta-feira. Eu gostaria de saber se existe a programação de outras audiências públicas nas regionais, e também questiono, nós na sexta-feira até procuramos nos inteirar de qual seria o tema que seria tratado hoje aqui. Infelizmente, a informação chegou para nós finalzinho da tarde, e é um tema que exige aprofundamento, né? Para nós podermos fazer um comparativo entre o que estabelece o atual contrato e quais são as mudanças, né, que estão sendo propostas. 30 segundos, vereadora. Nós precisamos de um tempo mínimo para poder realmente pesquisar, aprofundar, até para poder contribuir na discussão do projeto de lei que vai passar por essa casa. Então, eu lamento assim que a gente tenha um dia e meio na prática para estudar, para nos preparar para um tema tão importante que é o dessa audiência pública. Então, por isso, né, eu acho importante que hajam outras audiências. Para concluir, vereadora. E que nós tenhamos a condição, não só nós, legisladores, mas a população como um todo, as diferentes entidades que fazem essa discussão, possam se aprofundar e poder intervir de forma efetiva na discussão desse projeto. Próxima vereadora, vereadora Julieta Reis. Cumprimentar a secretária Marilza, dizer da nossa tranquilidade com relação ao direcionamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com essa equipe tão competente, liderada por Vossa Senhoria, que nós tanto admiramos, e a confiança que temos nas decisões. Essa questão do novo contrato com a Sanepar, uma das questões a vereadora Josete já colocou, quais os avanços que nós temos que ter na cidade. A senhoria já falou das metas e, principalmente, com relação à questão do esgoto, que é o saneamento básico principal, já que as irregularidades causam tantos transtornos nas águas pluviais e principalmente na questão dos rios, né? E isso que eu gostaria de saber, quais são os avanços que nós vamos ter com relação à Sanepar neste novo contrato, já que ele vai ficar atrelado ao Plano Municipal de Saneamento Básico. A outra pergunta é com relação ao córrego do Tarumã. O córrego do Tarumã está saneado e as águas estão translúcidas. Um córrego que, quando da inauguração, com o primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, foi uma barbaridade em função do próprio odor daquele córrego que causou tantos transtornos. Eu quero saber que tipo de relacionamento foi feito junto com a Sanepar, já que nós sabemos que, no passado,
haviam muitos atritos entre a Prefeitura e a Sanepar. Nós íamos lá solicitar, isso é problema com a Sanepar, a gente ia na Sanepar, isso é problema com a Prefeitura. Então, que tipo de relacionamento está havendo hoje, no sentido de possibilitar o saneamento perfeito e a correção dessas ligações irregulares que existem entre a questão do esgoto e as águas pluviais? Eu sei que não foi fácil. 30 segundos, vereador. Não foi fácil o trabalho, mas que tipo de relacionamento foi feito para que isso pudesse acontecer? Parabéns ao seu trabalho. No próximo bloco, nós teremos o vereador Bruno, o vereador Gora e o vereador Giovanni Fernandes. Devolvemos a palavra à secretária. A vereadora Maria Letícia, muito obrigado pelas considerações, vereadora, a todos os vereadores. A questão orçamentária, ela terá que passar pelo trâmite normal, né? O que nós teremos é um acréscimo de receita com uma destinação específica, porém antes haverá a aprovação do Fundo Municipal de Saneamento, que vai ser também um projeto de lei. Então, poderá ser discutido e aprofundado esse aspecto também orçamentário. Com relação à saúde, há um grande envolvimento também da Secretaria de Saúde na discussão do plano de saneamento, até por conta de que o abastecimento de água e a qualidade da água de abastecimento, ela é controlada pela Secretaria de Saúde. E, sem dúvida, o investimento em saneamento ele traz um resultado efetivo. As referências que nós temos da Organização Mundial de Saúde é que para cada $1 investido em saneamento, economiza-se 4 em saúde pública. Então, é mais uma das razões para que, efetivamente, se garanta esses investimentos. Com relação ao lixo, de fato, nós temos um trabalho bastante extenso com relação à limpeza pública e à coleta de resíduos na cidade. São 4 tipos diferentes de coleta. Nós temos a coleta do vegetal, a coleta do resíduo domiciliar, de recicláveis e do resíduo tóxico. E do vegetal, a coleta de entulhos junto. E, no que pese tudo isso, nós vimos e vemos sempre a situação dos rios ainda recebendo resíduos. Seja porque eles não estão sendo dispostos para a coleta adequadamente, ou porque estão espalhados em algum lugar, e a chuva forte, como esses episódios que tivemos agora, leva e vai levar para o rio, que é para onde as águas são drenadas. Então, temos inclusive 2 equipes do Olho d'Água que faz a limpeza diretamente nos rios, vinculado com o trabalho de educação ambiental, já respondendo um pouco do questionamento da professora Josete, para a orientação da população de que o lixo que é jogado na calçada, na rua, ele vai parar no rio e depois vai repercutir em enchente. Começamos agora também, e eu imagino que os senhores devam já ter visto, a campanha com relação à reciclagem que já está sendo veiculada também na televisão. Teremos também anúncios em jornais, os ônibus já estão com essa campanha, e um dos temas que será tratado é essa questão das enchentes. Então, esse é um aspecto que nós estamos dando assim, muita atenção, a questão da permeabilidade do solo também, são todos aspectos interligados. A questão de resíduos sólidos, vereadora Josete, ela não está, nem resíduos sólidos e drenagem, elas são contempladas no plano de saneamento, mas não estão na discussão do contrato com a Sanepar, porque esse contrato envolve somente água, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Por isso que hoje aqui nós enfocamos mais nesses 2 temas. Nós teremos audiência pública na quarta-feira, não significa que tenha que ser a única, o assunto continua em discussão, e agora nós temos já uma minuta de contrato, que ela está disponível na internet, que permite uma comparação clara. Contrato atual, minuta proposta, né? O que se altera, ela está disponível. Então, a do contrato atual não está, mas é possível disponibilizar aos senhores no momento que desejarem, né? E é possível essa leitura, mas não somente do que está previsto como condição contratual, mas como daquilo que se pretende como avanço. Então, o que melhora, também voltando ainda à pergunta aqui da vereadora e da vereadora Julieta Reis, não só o estabelecimento das metas, mas a partir do momento que elas estão fazendo parte de um contrato, nós temos toda a condição de responsabilização contratual, de autuação, de exigência,
que passa a ser feita pelo município e também pela AGEPAR, que é um órgão que também fiscaliza a execução do contrato. Então, nós entendemos que o contrato ele passa a ser melhor do ponto de vista das condicionantes dele, e também nós teremos uma condição melhor de fiscalização e de controle e de acompanhamento. Além disso, a existência de um fundo de saneamento básico que recebe recursos, porque nós entendemos que há uma ação que o município precisa fazer, que é essa fiscalização das ligações irregulares, e ela é inerente à boa execução desse contrato. Então, o recurso para essa ação, ele deve vir dessa contratação. E isso que é o recurso que será direcionado, então, a esse fundo de saneamento básico, que será prioritariamente regularização de ligações de esgoto e educação ambiental. A vereadora Julieta Reis lembrou muito bem a experiência de despoluição do córrego Tarumã. Nós temos outras experiências em outras regiões da cidade, também semelhantes, que chegamos a despoluir completamente o córrego. Como? Com grande envolvimento da população, para corrigir suas ligações de esgoto, com o envolvimento para corrigir aqueles problemas que são advindos da rede e com monitoramento de análise de qualidade da água para verificar o que nós estamos avançando, o que nós estamos melhorando. E, para isso, nós precisamos ter mais equipes de educação ambiental. Nós precisamos ter um contingente maior de pessoas visitando as lideranças, as associações, as entidades que estão em cada bacia, para ter esse envolvimento, para a gente conseguir efetivar esse resultado. E os recursos para essa ação, eles devem vir dessa contratação, porque não há outra fonte de arrecadação no município para fazer frente a essas demandas. Então, nós estamos com uma expectativa de uma melhora do trabalho que o município vem a fazer, principalmente voltado com a questão da educação ambiental. E a educação ambiental aí não fica restrita só à questão do esgoto, ela envolve resíduos sólidos, enfim, todas as ações, né, que precisam ser trabalhadas com a população para que a gente melhore o uso dos serviços que já são disponibilizados. Perfeito. Abrindo o novo bloco, nós temos o vereador Bruno Pessutti inscrito, vereador Goura. Vereador Bruno. Obrigado, presidente Serginho, parabenizando a Marilze pela apresentação aqui na Câmara e pela iniciativa dessa revisão do contrato com a Sanepar. É importante a cidade de Curitiba tomar essa medida, visto que a cidade tem muito a ganhar com antecipação e novas metas para a aplicação do contrato com a Sanepar. A cidade vai ganhar não só na questão ambiental, mas também haverá recursos para que esse trabalho seja contínuo e cada dia Curitiba possa resgatar aquele aspecto ecológico e ambiental que teve no seu passado. Então, parabéns pela iniciativa. E já que nós estamos falando de águas e dos rios da cidade, lembrar daquele nosso projeto de lei que nós temos aqui, que no momento oportuno poderá vir à pauta, para que a cidade conheça as análises de rios da cidade. Quando é feita uma análise, que essa informação seja divulgada para que ações como essa, no Córrego Tarumã e tantos outros, fiquem de conhecimento da população e que a população engajada tome iniciativas, e aí sim com os recursos, junto à prefeitura, do fundo que será criado, para que a cidade tenha os seus rios limpos como eles devem ser. Porque se a gente sempre lembrar que se a gente parar de jogar resíduos e lixo nos rios, a sua água continuará nascendo limpa na nascente, e esse trabalho permanente de limpeza é feito pela própria natureza. Então, parabenizar a Prefeitura pela iniciativa e parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria. Perfeito. Vereador Goura, na sequência, vereador Mauro Bobato. Muito obrigado, presidente. Marilza, uma saudação. Muito obrigado novamente por ter vindo aqui, sempre tendo uma postura proativa e de diálogo construtivo com todos os vereadores. Marilza, uma questão, você falou que 100% do abastecimento de água nós já temos aqui em Curitiba. Do esgoto, talvez eu tenha perdido ali a fala, se você tem o número 94%, é isso, né? A gente sabe que tem áreas ali no próprio Santa Cândida, alguns bolsões do bairro que não têm este acesso. E eu falo também como cidadão, como usuário, que muitas vezes, talvez fica aqui com uma sugestão, a necessidade, talvez, na conta d'água ou na conta do IPTU, já vir uma informação referente à situação de regularidade ou irregularidade do imóvel. Eu acho que a pessoa começar a tomar consciência, saber, o meu imóvel está regularizado, o outro não está.
isso cria uma participação maior cidadã. Então, essa é a sugestão. Uma pergunta específica também em relação à lei que vai criar o fundo, que Vossa Excelência comentou, se há uma previsão e se a gente pode criarmos dentro da Comissão de Meio Ambiente, talvez, uma audiência, uma reunião pública para esse amplo esclarecimento com a população e com todos os vereadores. Haja visto a importância histórica, eu diria até, deste fundo para a nossa cidade. Então, sem mais, agradeço. Perfeito, vereador. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Serginho. Saudar apenas a Marilza, que já é uma lenda na área ambiental aqui em Curitiba. Desde o tempo que meu pai foi vereador, sempre escutei você como referência técnica, não só política, como referência técnica, buscando soluções nessa importante segmento que é a área ambiental. Só somar, então, eu queria só fazer esse elogio público para você, Marilza, e comentar sobre uma possibilidade. Nos 6%, com certeza, um Bará contribui de falta de esgotamento. A gente já fez algumas tratativas com o pessoal da Sanepar, existem previsões para instalação, o tempo a gente vai fazer essa caminhada. Mas, entre a realidade e o que é viável, o que é possível, o discurso, o que a gente planeja, o que a gente sonha, o ideal seriam nossos rios serem saneados mesmo. Moro a 600 metros, não dá 1 quilômetro do Rio Iguaçu, que antigamente era um pulmão da nossa cidade, hoje é praticamente um esgoto a céu aberto. Tecnologias, eu sei que você participou de um processo da Uzipar para mudar o sistema de coleta de lixo, fazer alguma coisa nesse sentido, e o sonho seria que voltasse a ser viável o Rio Iguaçu. Haja visto, foi feito no Tarumã, claro que é um volume menor, como a Julieta comentou, mas o sonho, e para ser viável, a gente tem que começar a sonhar e tentar procurar na prática fazer acontecer. No mais, conte com esse discípulo, sempre tentando aprender e caminhar nas melhores soluções ambientais para a cidade de Curitiba. Parabéns para você e para toda a equipe. Nós temos o último vereador inscrito, o vereador professor Euler. Aí a gente faz o bloco de 4, lembrando que é uma lenda viva, né, vereador? A nossa querida secretária. Por favor, vereador professor Euler. Vereador Paulo Henrique. Parabéns, secretária, pela apresentação. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Foge um pouquinho do tema em si, mas obviamente tem relação. Em breve, nós vamos trazer aqui ao plenário um projeto de lei que eu propus, que é sobre a questão da reciclagem, né, reutilização e armazenamento do óleo de cozinha, né, que é um problema muito sério que a gente tem hoje na questão não só ambiental, porque 1 litro de óleo de cozinha jogado na pia, por exemplo, chega a contaminar de 40 mil a 1 milhão de litros d'água, mas tem também a questão do entupimento das redes de águas. Então, eu queria que a senhora comentasse a respeito do tema, a importância de um projeto desse para ajudar a solucionar esse problema. Perfeito. Seguindo a mesma linha, vereador Paulo Henrique, a gente já fecha o bloco e passamos às considerações da secretária. Só dando bom dia à visita da secretária aqui hoje na Câmara Municipal, lembrando que também a Comissão do Serviço Público, da qual eu presido, para a gente possa deixar aberto para fazer audiências públicas sobre o assunto, que, secretária, quanto mais informações tivermos com antecedência, fica mais fácil trabalhar na questão com a população para podermos discutir um tema tão relevante. E uma pergunta um pouco mais técnica, se existe, a senhora falou sobre os ativos da Sanepar, existe uma previsão da Prefeitura, mesmo com o novo contrato, a nova licitação, eu acho que isso pode correr em paralelo, essa questão, porque se a Sanepar, né, diz que tem 5 bi, qual que é o argumento, qual que é a nossa contraposição contra esse valor? Porque, pelo que eu entendi, a gente não tem um relatório desse assunto, eu acho que seria bom organizar, se a gente poder contrapor um valor até questionável, um valor de suma importância, que depois pode ser cobrado pelo município numa possível, sei lá, quebra de contrato de uma empresa. Então, a gente ficaria meio que refém, é bom ter esse dado. Uma pergunta, até para que eu entenda o que está acontecendo um pouco mais com a questão do meio ambiente, eu vejo muito na cidade de Curitiba esses carros não autorizados fazendo coleta de lixo antes dos caminhões do lixo. O que a Prefeitura do Meio Ambiente, né, a Secretaria do Meio Ambiente, entende dessas pessoas? Elas estão tirando lixo antes,
realmente da coleta devida, a coleta feita pela companhia que ganhou a licitação e etc. Então, só que como está sendo fiscalizado essa questão, eu vejo carros, às vezes até sem condição de andar na rua, está com aquelas madeiretes altas, levando lixo aí durante a cidade, já em final de tarde, para que seja feita a coleta antes da empresa que é a concessionária da questão do lixo. Seria isso. Com a palavra a secretária. Bom, começando então pelo vereador Bruno Pessutti, de fato, a análise de qualidade de água dos rios importante para que nós tenhamos como divulgar essa informação e que crie também o envolvimento das pessoas sobre isso. Então, isso é uma condição que nós queremos realmente atender, né, e vamos buscar atender da melhor forma possível. Com relação à colocação do vereador Goura, o que nós temos hoje, em termos de rede de coleta de esgoto, a meta estabelecida em contrato é 90%, mas na prática está em 94%. Mas isso é disponibilidade de rede. Ela tem a rede de coleta e aquilo tudo que é coletado já está indo para estações de tratamento. O problema é aquilo que não está coletado, ligado na rede. Então, a nossa avaliação é que nós devemos ter cerca de 75%. Devemos ter, porque isso é uma estimativa, de coleta e tratamento de esgoto efetivo. Por isso, o plano estabeleceu metas de curto, médio e longo prazo, e também obrigações para a concessionária, e é isso que nós queremos que seja espelhado no novo contrato, que garantam a efetividade das ligações da rede. Então, nós temos que ter o mapeamento do sistema todo para que o município possa fazer a sua função de fiscalização. Nós vamos chegar a esse número exato na medida que seja efetivada a vistoria no imóvel. Então, por isso que eu digo, nós trabalhamos com número estimado, e nós precisamos trabalhar com número exato. Para isso, nós precisamos aumentar as equipes para fazer a verificação, que só é possível fazendo a vistoria mesmo. Você põe lá o corante, verifica onde sai e vai ver se está ligado adequadamente ou não. Então, a inclusão dessas metas no plano de saneamento e agora no novo contrato, ao meu ver, é o grande avanço que nós teremos, porque nós estamos ali com metas a serem alcançadas e um planejamento de trabalho a ser realizado para se chegar ao alcance dessas metas. Aí, realmente, vai ser o maior avanço que nós teremos. Com relação ao Fundo Municipal de Saneamento Básico, sem dúvida, será um grande avanço isso. Eu acho que é necessário realmente que se faça o aprofundamento das discussões e a divulgação desse avanço que Curitiba vai ter. E queria falar também um pouquinho sobre o aspecto de resíduos sólidos, que até a vereadora Josete perguntou e eu acabei não complementando. Embora não esteja dentro desse escopo do contrato, por isso a gente não está aprofundando aqui, mas nós teremos hoje à tarde uma reunião com a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara sobre esse tema. Nós estamos trabalhando daí através do consórcio intermunicipal, com a proposta do sistema de tratamento, que esse é o avanço que nós queremos ter. Então, os 23 municípios que fazem parte do consórcio, hoje nós dividimos em 4 grandes áreas, onde devemos começar com o sistema de transbordo e triagem dos resíduos, né? Isso, e na segunda etapa, no mesmo processo, já o tratamento, também com cronograma, buscando o aproveitamento e aumentar a quantidade de materiais que são reciclados e reaproveitados na cidade. Isso, em breve, nós acreditamos que em abril nós já devemos estar fazendo as discussões, reuniões públicas e audiências públicas também desse sistema. E, certamente, estaremos aqui aprofundando esse assunto com os senhores também. Com relação ao vereador Bobato, lá sobre o Umbará, de fato, nas regiões mais periféricas é onde ainda há maior carência na rede de coleta, que a meta é chegar em 98%, porque não é 100%. Tem locais que existe uma impossibilidade técnica, e aí terá, já é meta também do plano de saneamento, que se criar uma outra alternativa de tratamento de esgoto, quando não tiver condições de viabilidade da rede. Mas a meta é chegar realmente a atender todas essas regiões. E o Rio Iguaçu, vereador, o exemplo do córrego Tarumã, todos os grandes rios são formados pelos pequenos córregos. E se nós despoluirmos os pequenos córregos, nós vamos chegar a despoluir o grande rio, né? Então, não há uma intervenção que a gente consiga fazer que não seja em toda a bacia hidrográfica
com todos os contribuintes do Rio Iguaçu para a gente conseguir melhorar a qualidade do Rio Iguaçu. Quanto à reciclagem do óleo de cozinha, isso é extremamente importante, vereador, porque ele realmente acarreta muitos problemas na própria rede de coleta e compromete também o tratamento. Então, coletar separadamente esse material é muito importante e as pessoas saberem que não devem dispor o óleo de cozinha no ralo da pia, que é a forma mais fácil que tem, né? Ali na pia da cozinha mesmo, que já vai o óleo utilizado. Nós temos feito a coleta hoje no Câmbio Verde e nos caminhões que recebemos o material tóxico. Isso já de longa data, nós já estabelecemos isso como uma ação, e também na educação ambiental nós abordamos esse tema. Então, o projeto de lei, eu acho que ele vai vir realmente somar, e é um tema de fundamental importância. Quando nós falamos das irregularidades da situação de ligação de esgoto, se o senhor observou que uma delas é a existência ou não de caixa de gordura. Porque a caixa de gordura ainda é aquele mecanismo ali que segura um pouco, né? A parte mais de gordura mesmo. Então, isso é um dos pontos de irregularidades que tem que ser corrigido também nos domicílios e que faz parte também das metas previstas. Com relação ao pessoal que vem fazendo a coleta informal, nós hoje temos 22 associações de catadores que são credenciadas, estamos com o processo de credenciamento das associações em aberto, devemos chegar a 40 associações. Então, são mais de 1.000 pessoas que antes coletavam o material com o carrinho e que nós conseguimos levar para as associações e eles recebem todo o material da coleta seletiva que a empresa executa, vai hoje diretamente para as associações de catadores. E lá eles fazem a separação, vendem e obtêm a renda da venda do material, além do recurso que o município repassa também. Com toda essa situação de crise econômica, a atividade da coleta, uma vez que o material está disponível, há uma tendência de que as pessoas venham recolher esse material, buscar uma fonte de renda. E aí que começou, você vê hoje poucas pessoas empurrando o carrinho, né, o que é bom, mas um contingente enorme de pessoas com carro improvisado, nas piores condições, recolhendo material. Metade da coleta nossa hoje está sendo levada por esse pessoal. Então, nós já fizemos um primeiro diagnóstico de mapeamento, são cerca de 2.000 famílias atuando nesta atividade. A nossa primeira intenção, vereador, era fazer a fiscalização, porque eles não têm condição, né? Mas aí tem um problema social envolvido também. Então, são cerca de 2.000 famílias envolvidas na coleta e pegando mais os barracões, muitos deles irregulares, para onde vai esse material. Quando não vai para a própria casa da pessoa, há um contingente aí de cerca de 5.000 famílias no processo. Então, nós queremos iniciar um processo de credenciamento para que eles possam exercer essa atividade, mas em condições adequadas, e para isso há necessidade de recurso, né? Logicamente, e daí sim fazer a fiscalização. Então, disciplinar o sistema, permitir que executem a coleta, mas em condições adequadas, e daí, na sequência, a fiscalização. Então, a ideia de somente a fiscalização, nós achamos que ela não é oportuna para o momento. E para ampliar também a qualidade do material, nós retomamos, então, a campanha da coleta seletiva. Vocês vão observar que nós estamos enfocando muito assim no como separar o básico, porque a quantidade de rejeito, de material que não dá para aproveitar, que está chegando nas associações, é cerca de 40%. Então, nós queremos aumentar e melhorar a qualidade do material. Esse é o objetivo da campanha que está sendo veiculada. Acredito que respondi a todas aos questionamentos, presidente, vereador. Eu vou abrir uma exceção para a vereadora Fabiane Rosa, vereadora Fabiane, que ela que é presidente da Comissão de Serviços Públicos. De Meio Ambiente. Perdão. Presidente da Comissão do Meio Ambiente. Se tiver tempo, me inscrevo. Eu queria só um segundo, só para dizer, Marilza, a Fabiana vai falar em nome da comissão. Na verdade, que cada vereador pode contribuir, sim, até para melhorar, em algum sentido, acho que o Legislativo tem essa facilidade para proteger mais o município. Todos nós queremos aqui que a Sanepar preste o melhor serviço possível para o município. E eu acho que a Câmara pode, sim, contribuir com isso. Cada um dos vereadores, né? Era essa... Ok, vereador... Então, vereador Tito, na sequência, a vereadora Fabiane, ela fecha
próprias considerações. Vereador Tito, rapidamente, bem breve, por gentileza. Bastante breve, só para fazer um elogio, Marilza. Nós tínhamos um problema sério que envolvia mais ou menos 30 famílias que sofriam constantemente com uma enchente. E uma obra feita pela Sanepar facilitou, desviando aquela tubulação toda, e durante 6 anos nós ficamos pedindo para o meio ambiente liberar aquela obra e que fosse feita, e nunca tivemos sucesso. E agora, na tua gestão, esta obra foi feita. Eu faço questão de falar isso, porque com esta enchente do dia 3 que deu, se não tivesse sido feita esta obra, na João Felipe Neira, no Jardim Campo Alegre, já a cidade industrial, 30 famílias a mais estariam sendo altamente prejudicadas. Então, faço questão de deixar registrado, porque tudo que é bem feito e para o bem da cidade, nós temos a obrigação de registrar também. No mais, obrigado. Perfeito, vereadora Fabiane Rosa, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Só para registro, Marilza, mais uma vez, obrigada. É sempre muito bom poder ter o teu jeito de explicar as coisas aqui, que a gente sabe que você está trabalhando por uma Curitiba melhor, até com toda a tua experiência e com toda a tua capacidade para estar onde você está. Só para registro, hoje, às 14h30, nós temos um encontro da Comissão do Meio Ambiente com a secretária Marilza, lá na Secretaria do Meio Ambiente, onde a gente vai discutir a questão do lixo, da taxa, enfim, algumas demandas que surgiram na primeira reunião da comissão. E, mais uma vez, seremos todos atendidos. Fazem parte dessa comissão o vereador Felipe, vereador Goura, vereador Colpani, vereadora Kátia e eu. E, então, a gente tem esse encontro hoje às 14h30, e acho que, como o próprio vereador Felipe falou, pode melhorar e colaborar com as demandas da Prefeitura. Perfeito. Para encaminhamento, a secretária Marilza, por gentileza. Obrigada, vereador Tito. Nós ficamos felizes quando nossa ação realmente tem um resultado efetivo de melhoria e de prevenção de problemas da cidade, porque esse é o compromisso que o prefeito Rafael Greca nos pede e é o compromisso que nós temos, né? Então, buscamos sempre agilidade no que pode ser feito, né, como melhoria. A vereadora Fabiane, então, nós teremos todo o prazer em atendê-los, e eu pedi também a participação da equipe do consórcio intermunicipal, até para que possamos ampliar um pouco a discussão, já pensando na parte do sistema de tratamento. Então, estamos aí à disposição. O vereador Luiz Felipe, de fato, não temos nenhuma dúvida de que todos os vereadores podem contribuir imensamente com esse processo, né? E estamos à disposição para aprofundar a discussão, para estar aqui em todos os momentos que vocês entenderem necessário. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e queremos realmente trabalhar para ter um avanço na cidade. Isso é o que faz sentido. Nós que agradecemos. Eu também queria agradecer ao líder do prefeito, porque acho que vocês observaram nessa legislatura, nós estamos sempre convidando aos secretários para que tragam temas do dia a dia da cidade, relevantes, para que a Câmara Municipal tenha conhecimento do que o Executivo tem realizado, principalmente na questão de convênios e temas relevantes para a cidade. Fica aqui o nosso agradecimento à secretária Marilza, a sua equipe hoje, na pessoa da Josiane, cumprimento aos demais, a Josiane Cor, que está acompanhando esta sessão, também registrar a presença do conselheiro do Concitiba, do senhor Ricardo Vilarinho, agradecer, secretário, e dizer que é uma modalidade importante, é bom esclarecer também, só reforçando, é que a gestão da fiscalização permanece com a Secretaria do Meio Ambiente. Paralelamente a isso, nós temos a agência reguladora, que é a GEPAR, reguladora dos convênios, que também fará esta figura da GEPAR. Ela é nova, é uma agência que foi criada no governo do atual governador Beto Richa, onde ela faz o controle dos serviços de concessões e convênios entre entes, município e Estado. Muito importante também. Mas queria agradecer a sua, esse momento, trazer os esclarecimentos, dizer que a Câmara Municipal está também à disposição para que possamos, de fato,
fazer com que a cidade tenha um novo patamar na sua infraestrutura e principalmente nas metas ambientais, que isso é importante que fique registrado. Eu acho que esta é uma meta que preserva o meio ambiente, ela tem um lado econômico que favorece ao município, porém, eu acho que principalmente a questão ambiental é que esse contrato tem que ter essa segurança jurídica. Então, fica aqui os nossos agradecimentos pela sua vinda. Muito obrigado.